Não preciso de amor e comprometimento em nada que eu faço. Eu acho que se você se compromete a levar seu filho no parquinho, precisa de amor e comprometimento, né? Se você se compromete em fazer o Rock in Rio, você precisa de amor e comprometimento. Essas duas palavras, elas estão muito abraçadas na minha vida, abraçadas comigo. Quando eu abro meus olhos, quando eu penso que vai ser do meu dia, eu acho que a gente precisa doar isso, amor e comprometimento. Essas são duas bagagens que estão sempre comigo, eu nunca despacho. Ensinou que a gente fala muito de humildade, né? Mas a humildade, ela deveria ser um estado natural, né? A gente não deveria ter que se esforçar para ser humilde. Quando a gente compreende qual é a nossa função, qual é o nosso papel dentro da história da vida, a gente deveria só entender que nós temos que nos orgulhar e ficarmos felizes e celebrarmos nossas vitórias, mas que elas são etapas e passos para novas conquistas, né? Não dá para você se deitar e se acomodar numa vitória de ontem, né? A nossa vitória é amanhã, todo dia. Então, eu acho que a vida me ensinou isso, sobre humildade, sobre, por mais que você tenha uma coisa gigante para oferecer, talvez aquela pessoa possa não querer, talvez ela possa ficar querendo pescar, né? As escolhas de cada um, respeitar mais as escolhas de cada um, né? A vida ensinou que só com humildade a gente consegue ir um pouquinho além. Porque senão a gente trava no caminho quando recebe um não. Quando você acha que você tem uma coisa maravilhosa para oferecer, a pessoa fala assim, não. Aí você começa a jogar a culpa na pessoa. Às vezes é uma opção, né? Eu acho que essa humildade, se isso podemos chamar de humildade, ela tranquiliza muito o coração, sabe? Porque ela faz com que a gente caminhe mais suavemente. Eu acho que para fazer um grande evento, você não deve pensar no tamanho dele primeiro, você deve pensar no conteúdo que você tem para oferecer. E aquele conteúdo é que vai ditar o tamanho do seu evento. Porque às vezes a gente fala, eu vou fazer um grande festival. Você tem conteúdo, história ou estofo para fazer aquilo? O que vai determinar se é grande ou não é a quantidade de pessoas ou o tamanho, mas é o quanto aquilo pode mover o coração das pessoas, pode tocar, pode fazer com que as pessoas se apaixonem, pode fazer com que aquilo vire top of mind na cabeça das pessoas. Eu acho que partir do tamanho é um erro. Devemos partir sempre do conteúdo, do que nós estamos vendendo, né? Isso é imprescindível para você começar a pensar no seu evento. E também, não é porque você faz um evento para 20 pessoas que ele não é um grande evento. E eu não estou dizendo isso para limitar o seu sonho. Eu estou dizendo isso para ilimitar o seu sonho. Porque se você começa com um evento para 20 pessoas e consegue entender que ele foi bem sucedido, que ele tocou e moveu aquelas 20 pessoas, você já fez um grande evento. E aí você vai, tecnicamente, com profissionais preparados, com planejamento e equipe para executar esse planejamento, ampliando o número de pessoas, olhando para frente, mas não porque você tem um grande conteúdo. A história do Rock in Rio, ela começou um pouco ao contrário, né? Com o Roberto Medina querendo fazer o maior evento de música. Mas ele tinha um grande conteúdo, que era nunca terem passado grandes artistas pelo Brasil. Foi um evento publicitário que começou para um lançamento de uma campanha, de uma cerveja. Então, ele começou ao contrário, mas começou pelo conteúdo, né? Ou seja, a vontade dele de abrir o Brasil para grandes músicos que jamais passaria na cabeça do povo brasileiro naquela época de vê-los aqui, foi a motivação para que ele fizesse o Rock in Rio do tamanho que é. E eu acho que o evento que você faz com o coração bem pensado, bem planejado, organizado, com amor, comprometimento e coragem, ele vai ser sempre um sucesso. Até quando ele não dá certo. Olha, todos os países é um aprendizado muito grande, porque você não lida só com as diferenças de leis trabalhistas, por exemplo, as diferenças contratuais de cada país, fiscais,
você lida com diferenças culturais, comportamentais, voltando a falar de pessoas, porque são elas que importam. Em qualquer evento, seja numa fábrica de sabão, de cigarro, ou num evento de música. Elas que vão mover o moinho, né, para que você possa entregar o que você pretende entregar. Então as dificuldades existem, mas o que é mais importante, acho que no evento eu aprendi com o Paulo Felim, que é o meu mestre inspirador nesse projeto do Rock in Rio, que você precisa de calma. Porque na hora que dá um problema grande e você tem 70 mil pessoas na sua frente, impacientes, a tendência é se desesperar, gritar. Quando você tem calma e firmeza, né? Eu ouvi agir assim muitas vezes, e eu vejo agir assim, e acho que aprendi em trabalhar com calma, olhar com calma, porque na hora em que está todo mundo desesperado, o líder ele tem que ter calma, porque se ele grita e se desespera na hora, ele começa a se afogar. A história de você estar se afogando e o salva-vidas vem te salvar, você bate os seus braços, afoga você e o salva-vidas. Então você tem que ter calma, é fundamental. Para a situação de crise, você tem que estar todo mundo gritando, você tem que pensar e falar, peraí, o que eu vou fazer? Às vezes você não tem tempo para... Esse pensamento ele tem que ser rápido, mas você tem que ter essa disposição de parar, olhar e falar, pera, deixa eu olhar, o que eu não estou vendo? Porque na hora em que está todo mundo gritando, tem alguma coisa que as pessoas não estão vendo. E essa é a função do líder. Olhar, enxergar esse momento. E o Paulo Felim, ele sempre me passou muito esse olhar. Tá tudo caindo e ele fala, não, pera, vamos fazer assim. Aí te dá uma segurança, porque aquela pessoa que está na liderança está sabendo o que vai fazer, né? Seja uma decisão de não volte mais para tocar, então vai ter show, ou vamos cancelar esse artista, troca o artista. Você tem que ter firmeza, mas não pode ter reações intempestivas, né? Eu me lembro que eu estava no Brasil em 2013 e nós pedimos muito que os artistas saiam do seu hotel 3 horas antes do show, porque existe uma distância muito grande dos hotéis para a cidade do rock no Brasil. E o Ben Harper estava saindo para tocar no Sunset, no palco Sunset, e o segurança dele disse que 3 horas era muito, saíram 2, ou seja, ele tocava às 7, às 6h10 ele estava preso no engarrafamento há, sei lá, ainda bastante tempo de distância da cidade do rock. Então reuniu-se o chefe da segurança, algumas coisas, falaram para mim, Zé, agora nós temos 3 opções. Ou a gente bota ele no helicóptero, ou a gente consegue uma escolta policial, ou a gente atrasa o show. O que você quer fazer? E aí você tem que ter calma, as pessoas nervosas têm que ter calma. Não, atrasar o show não dá. Essa é a última opção. Essa é a opção errada. Se eu boto ele dentro de um helicóptero, ele vai chegar aqui estressado. A probabilidade dele fazer um show pior é grande. Vou arriscar na escolta. É isso mesmo? Pode trazer. Deu certo. Ele chegou 15 minutos antes, trocou a camisa e entrou 1 minuto para as 7. Foi uma decisão. Se você me perguntar se eu estava absolutamente certo de que aquilo ia dar certo, ia solucionar, não. Mas era a melhor decisão naquele momento, em que estava todo mundo nervoso, em que a escolta estava mais perto do que o helicóptero, apesar do helicóptero chegar mais rápido, tem que pousar, tem que tirar do carro, tem um estresse emocional que para o artista não é vantajoso. Então, eu tomei uma decisão. Muitas vezes eu sei a decisão certa para tomar, outras não. Mas você tem que confiar no seu feeling, no seu instinto e principalmente na sua calma na hora de decidir. Eu acho que isso é fundamental. No caso, eu sou um privilegiado no palco Sunset porque eu posso buscar artistas que tenham algumas outras características que não sejam só a venda ou, né, a coisa de
o comprometimento exclusivo com a venda de bilhetes. Eu ainda posso apostar em novos artistas. O Rock in Rio faz isso nos seus palcos, de uma maneira geral. Tem apostas incríveis do palco mundo, que já se tornaram grandes nomes da música, mundo afora. Mas o Sunset ele é privilegiado por ter mais campo de ação nesse tipo de artista. Eu estou sempre buscando duas qualidades. Primeiro, o artista que quer se aventurar. Primeiro, o artista que tem coragem. Né? Porque tem muito artista que não consegue sair da zona de conforto. E o meu trabalho é tirá-los da zona de conforto. Eu sou artista, sou cantor e sei que, por exemplo, você vir tocar num festival como o Rock in Rio sem a sua banda é uma coisa assustadora. Você vir cantar com outro artista que você não conhece a personalidade dele é uma coisa assustadora. Muitos não têm essa coragem, outros se aventuram, vêm e têm um grande êxito, né? Eu acho que eu procuro sempre duas coisas: artistas corajosos e artistas que alinhem qualidade com planejamento de carreira. Não adianta eu botar um artista muito bom que não tem uma gravadora, não tem um empresário, não tem uma estrutura. Gravadora, né, não tem um planejamento de carreira, porque muitas vezes uma gravadora não é sinal de que você vai ter êxito, hoje em dia, infelizmente. Mas que você tem um planejamento, porque o Rock in Rio, ele não é só o show, ele é antes e depois. Nós anunciamos um artista um ano antes. Durante esse um ano, ele tem que ter uma assessoria de imprensa, ele tem que ter um trabalho na mídia, ele tem que ter uma quantidade de outros shows que o ajudem a promover, para que quando ele chegue no Rock in Rio, ele tenha aquela explosão e que depois ele possa colher os frutos disso tudo. Eu estou falando no caso do artista novo, né? Então, é muito importante que o artista novo, porque essa é uma grande curiosidade, né? Como se escolhe as bandas novas? Não dá, por melhor que seja, eu escolher um artista que toca muito bem, mas está no seu quarto, né? Que ninguém conhece, que já não criou uma carreira. Aí a gente vem aquela brincadeira, mas como é que ele vai criar uma carreira se ele não apareceu? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Mas o que me chama a atenção no artista é o artista que consegue sobreviver hoje aparecendo, se destacar de uma maneira pequena ou dentro de seus próprios nichos, mas com solidez, né? Com uma estrutura, com uma organização, porque o artista precisa disso hoje, né? Cada vez mais. Então, são pontos fundamentais. Primeiro, um artista com planejamento, estrutura, mesmo que seja pequena, não precisa estar num grande escritório, você tem que ter um planejamento de carreira, você não pode estar ao Deus dará, né? E que tenha coragem, né? E os artistas consagrados, eu estou sempre tentando atualizar artistas que já não estão mais tão presente na cabeça de novos artistas. Estou tentando trazer os que estão bombando hoje para momentos, né, mostrar um pouco das influências deles, porque eu vejo um exemplo do meu filho. O Maroon 5 foi tocar no Brasil. E o Maroon 5 era muito fã. O meu filho é muito fã do Maroon 5. E eu já tinha tentado mostrar Tom Jobim para o meu filho há algum tempo. E o Maroon 5 no Brasil cantou Garota de Ipanema. E aí meu filho falou, pô, que música legal. Eu falei, essa música é a música que eu tento te mostrar, do Tom Jobim. Ele falou, pô, mas o Maroon 5 gosta de Tom Jobim. Gosta, ou seja, talvez para o Maroon 5 gostar de Tom Jobim, ele acha que ele possa gostar livre para gostar. Isso é uma coisa que não adianta a gente fugir. Acontece com o meu filho, que tem uma excelente educação musical, modéstia à parte. Mas é importante que a gente atualize. Mostre que um artista traz um artista consagrado para cantar um artista mais de uma outra geração que o influenciou. Para que as pessoas entendam que tem uma trajetória até chegar ali. Que aquele cara também ouviu coisas. E que é importante você ter uma educação musical e se formar da sua maneira musical, do que você ouve, para ir além. Eu acho que a gente precisa fazer isso não só para os artistas, mas para o público, né? O produtor deveria dar 20% do que o povo quer e 80% do que ele precisa. Eu acho que a gestão inclusiva, né? Que é
um termo que a gente criou para o Academy, que eu trabalho muito nele, porque é como eu lido. Chega uma pessoa na minha equipe, ela tem a função de arrumar o container das bebidas. Ela não pode pensar que ela faz só aquilo. Ela tem que entender o todo e a importância daquilo. Ela tem que entender que se a bebida não estiver gelada e distribuída certa no camarim, o artista pode brigar, eu posso me estressar com ele, o agente pode fazer uma reclamação, ele pode subir chateado e o show que a gente vai entregar para o público ser ruim. É uma coisa pequena, uma bebida? Não, mas isso compromete. Né? A gente tem que fazer com que as pessoas que trabalham dentro de um núcleo, e ainda mais quando esse núcleo é por pouco tempo, você tem pouco tempo, é quase um tratamento de choque, você tem que integrá-los, fazer com que ele entenda exatamente a função dele, e que a função dele não é menos importante que a minha, é só uma outra função. Numa organização empresarial, os cargos e a hierarquia existem só para ditar quem faz o quê. Não são pessoas mais importantes. São cargos com funções diferentes, cada um com a sua responsabilidade. Né? Essa visão cria um todo. E esse todo proporciona uma entrega consistente. Na hora em que as vaidades, né? Porque eu tenho uma credencial preta que dá acesso a tudo e o outro tem uma credencial vermelha que não dá acesso a nada. Eu sou mais importante do que ele? Não. Cada um na sua função tem a sua importância. E isso é sem demagogia. Isso é para fazer funcionar. Para fazer funcionar. Porque eu acho que liderar é você tirar o melhor da sua equipe, de cada um. Do seu artista, do seu stage manager, da menina da limpeza, porque todos têm coisas para contribuir. Eu acho que o que aconteceu no Brasil hoje é que a gente vive uma descrença muito grande na política, né? E que tem pessoas que acreditaram em coisas durante muitos anos que não conseguem deixar de acreditar. Eu acho que o princípio, quando a gente começou a conversar sobre, e uma das palavras que você usou da sua empresa é da ética, né? Eu acho que a ética ela tem que ser fundamental e ela não pode, a gente não pode permitir o rouba mais faz. A gente não pode permitir, tivemos avanços, mas fizemos isso. Não. Eu acho que, por um outro lado, é muito boa essa ebulição que está acontecendo, porque os políticos vão ter mais medo. O político tem que ter medo do povo. Né? E no Brasil isso não acontecia há muito tempo, até porque quando você tem uma estabilidade econômica isso tende-se a gerar uma acomodação, uma acomodação mentirosa. Né? Eu acho que o Brasil hoje, a classe política precisa se reinventar. Todos os partidos. Não existe. Dentro daqueles partidos deve ter algumas pessoas honestas que querem trabalhar e que não podem, porque ou entram no esquema ou não trabalham. Então, eu acho que o que o país precisa, primeiro, de uma reforma política, mas não é uma reforma só nas leis, é uma reforma de consciência. Né? E que o povo perceba que nós não estamos num jogo de futebol, Benfica, Sporting, Flamengo, Fluminense. Não, somos todos brasileiros. Não tem lado. A gente tem que se unir e pensar no Brasil como um todo. Né? E que atos absurdos como o impeachment do presidente não podem ser justificados a favor da democracia, mas também muitas coisas como roubalheiras, aparelhamento do Estado, não podem ser justificados também. Nada pode ser justificado, a gente tem que cobrar. Isso vai fazer com que a gente tenha uma estabilidade, para que a gente possa fomentar a nossa indústria do entretenimento, que é uma indústria muito importante, que as pessoas entendam que a cultura ela faz parte da vida das pessoas, assim como o alimento, porque um povo sem cultura é um povo burro, que não consegue ir além, que não consegue enxergar novos horizontes, que é facilmente manipulado. Né? Então, eu acho que a gente vive um momento de oportunidade no meio dessa crise toda, de chegar em 2017 num país melhor, com mais consciência política por parte da população, com mais medo por parte da classe política, ou seja,
gerando atitudes mais comedidas, ninguém vai roubar trilhões, como estão roubando, né? E hoje eu acho que a gente tem uma oportunidade no entretenimento também de se reinventar, né? De maneiras, pequenos eventos, eventos médios, que a gente perdeu isso, né? Ou você tem o Rock in Rio, ou você tem um evento para 100 pessoas. Eu acho que a gente encontrar esses eventos de vários tamanhos, o novo produtor cultural no Brasil ter mais oportunidade. Eu acho que essa crise pode trazer bastante oportunidade para o país, porque vai estar trazendo uma crise também de consciência, que é fundamental, né? A gente pensar sobre nós mesmos, né?